Agora é oficial, né? Então, boa tarde a todos, novamente. Eu já havia falado isso, mas reforçando agora com a gravação. O assunto de hoje de nossa aula de Histologia 2 é sobre embriologia. De certa forma, dentro do contexto, ela acaba fugindo assim das especificidades que a histologia trata, né? A histologia ela foca mais o âmbito histológico, né, de cortes de tecido. Entretanto, né, não fica muito fora porque também está dentro do âmbito microscópico, a parte de embriologia. Então, ela acaba sendo contemplada por esse lado aí. Será uma aula breve, não tem muita coisa a ser inserida, afinal, na parte da embriologia, os principais pontos ali, eles são facilmente passados, né? Então não tem muita coisa. O que, claro, a gente vai fazer aqui paralelo para que vocês façam aí a conciliação dessas informações para dentro da zootecnia. Então, eu vou puxar um pouco da parte de reprodução, né? Quando vocês estiverem o ano que vem, ou melhor, no semestre que vem, a disciplina de Fisiologia 2, então dá um pouco uma maior robustez quando o professor Rogério estiver falando lá com, por exemplo, sobre fisiologia da gestação. Então aí vai ajudar significativamente nesse ponto aí da disciplina de Fisiologia 2. Lógico, aqui eu vou procurar conciliar também informações a respeito da reprodução no contexto geral, né? Então, do que as informações que aqui eu vou passar para vocês, elas são de grande valia aí para o futuro profissional. Tá? Então, aqui na parte da reprodução, a gente vai falar de fertilização in vitro, alguma coisa, né? Algo que nós aqui passaremos, onde que na fertilização in vitro de embriões, ou seja, para a produção de embriões, o Brasil é o maior produtor de embriões in vitro desde 2007. Então, é uma biotecnologia reprodutiva que basicamente se baseia nos principais pontos que aqui hoje trataremos. Logicamente, tem pontos mais detalhados, específicos, né, problemas ligados à fertilização in vitro, à FIV, né, a FIV bovina, especificamente FIV bovina, né, existem alguns percalços ainda diante do processo de produção, que ele não é ainda muito bem, não é a mesma coisa como o fisiológico, como lá na tuba uterina, como lá no próprio útero da fêmea. Então, existem muitas informações que eu vou aqui fazer essa ligação para que vocês verifiquem, né, para que vocês observem que o quão importante isso é também, não só para as disciplinas seguintes, mas também para a vida profissional. Boa tarde, né? Bom, então vou fazer o compartilhamento de minha tela, né, para que vocês tenham acesso. Mandei lá para o Moodle esses slides, né? Então tem um slidezinho aqui, são 18 slides, deixa eu colocar aqui. Pessoal, qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, antes de nós começarmos, sinta-se à vontade aí para interferir. Qualquer dúvida também, sinta-se à vontade também, tá? De me contatar a qualquer momento. Bom, então o termo de embriologia eu já passei para vocês. Então ele foge um pouquinho das linhas gerais do tecido. Logicamente, mais lá para o final dessa parte de embriologia, a gente vai sim falar sobre os folhetos embrionários na fase de gastrulação. Então, de certo modo, acaba saindo, mas logo em seguida acaba voltando dentro do tema central da proposta da disciplina. E, claro, também da importância que eu já deixei bem esclarecido aí para vocês, aí de alguns pontos que a gente vai ligar aí com o curso, ou melhor, com a vida profissional também. Bom, então, essa parte de embriologia aqui serão os assuntos que nós aqui trataremos. Né? A parte de gametogênese a gente já viu. Entretanto, na parte específica oogênese, ou seja, na parte da gametogênese da fêmea, oogênese, eu só vou puxar lá naquele ponto, lá depois na maturação do ócito,
tá? Então, já vou atalhar lá na frente, a gente já sabe, a gente já trabalhou bastante a respeito disso, mas por que eu vou trabalhar ali? Maturação nuclear, maturação citoplasmática e maturação molecular, né? Para que justamente passe a informação para vocês da importância que o oócito possibilita para as primeiras fases de desenvolvimento embrionário. Então, todo o funcionamento da maquinaria celular, ele é determinado pelo oócito. Tá? O espermatozoide, ele só carrega o material genético masculino, apenas isso. Já o oócito, além de carregar o material genético feminino, ele também dá todo o suporte, não só para a fecundação, mas também para as primeiras fases de desenvolvimento embrionário e, inclusive, nutrição. Então, em função disso, a gente vai só dar uma voltadinha lá na oogênese e aí dar mais uma salientada nesse aspecto. A fecundação, então a fecundação, por isso que é importante a gente dar uma atenção lá na parte de oogênese, né? Porque lá está nada mais, nada menos do que a preparação do ócito para que ele seja fecundado. Obviamente, a gente vai dar mais uma avaliada também na parte inerente ali, logo após a espermatogênese, no momento que acontece a ejaculação, né, sobre os chamados fatores decapacitantes e capacitantes, ou seja, decapacita, diminui a atividade metabólica, diminui a capacidade do espermatozoide fecundar o ócito. E depois, né, quando ele acaba sendo ejaculado, as secreções das glândulas sexuais anexas acabam se ligando à membrana do espermatozoide e possibilitando com que, logo após a entrada destes, do ejaculado no trato uterino da fêmea, gradativamente, esses fatores que fazem a decapacitação, ou seja, que reduzem a atividade metabólica do espermatozoide, ele acabe sendo removidas. Né? Então, as secreções lavam esses espermatozoides e eles vão em sentido aboral, né? Em sentido às tubas uterinas na ampola, lá no sítio da ovulação. Né? Logo após, então, da fecundação, quais são os mecanismos que acontecem durante esse processo, né? Então, a gente vai também comentar. Logo após a fecundação, o zigoto, quando que ele se forma, né? Logo após a singamia, que nada mais, nada menos do que o pareamento de segmentos de genes. A fase seguinte de desenvolvimento embrionário, a fase de mórula, ou também chamado de morulação, né? Vamos caracterizar isso, vamos caracterizar como acontece lá na fêmea bovina, na fêmea equina, quando que acontece aí essa fase de mórula, mais ou menos fazendo em idade, né, em idade gestacional, esse tempo, né, logo após a fecundação, quando que acontece, lá por volta do 4º dia, né, então já tem a fase de mórula. A blástula, também chamado e essa fase caracteriza-se como blastulação. Esta fase em si, o que a caracteriza, o que possibilita que nós possamos identificar que aquele embrião trata-se de um blastocisto e não mais de uma mórula, perdoe-me, né? Por que me permite afirmar que ele é um blastocisto, que ele é uma blástula, e não mais uma mórula? Então, isso a gente também vai deixar bem claro, e qual que é a importância desse processo ali para a fase seguinte, que é a fase de gástrula, né? Ou também chamado de gastrulação. Tá? Então, a gastrulação do embrião, ele também é um fenômeno muito importante, porque é exatamente nesse momento que a gente entra literalmente na disciplina de histologia 2, né, que em suma baseia-se na parte de tecidos, que é a formação dos folhetos embrionários, que originarão todos os tecidos. Então, por isso que a gente acaba voltando. E aí, é claro, a partir do momento vem a organogênese, depois que esses tecidos estão lá dispostos, vem a organogênese, que é a formação dos órgãos, e a partir daí, então, torna-se um feto. Quando ele termina por completar
a formação de todos os seus órgãos, ele já é considerado feto, então paramos até o final da organogênese, que é a fase embrionária. Bom, pessoal, então lá, como eu falei para vocês, a gente ia dar mais uma reiterada aqui na oogênese, né, que é a formação do ócito. Não vou entrar em tantos detalhes lá para trás, né, a respeito da formação dos oócitos, que acontece lá na vida pré-natal, ou seja, ainda quando a fêmea está sendo gerada, na fase embrionária, na formação lá do próprio ovário, né? Então, leva à formação dos gametas femininos, né? No primeiro momento acontece aí a mitose, né? Através das oogônias ou ovogônias. Então, aqui fazem número de mitoses e a partir ali de o ócito primário para o ócito secundário começa aí a meiose, né? Você já sabe qual que é o fundamento da meiose. E um ponto aqui importante para que a gente acompanhe esse raciocínio é que a meiose ela acaba ficando estagnada na primeira divisão meiótica, ou seja, exatamente no momento ali que já se formou todos os gametas. Para que essa meiose 1 prossiga para a meiose 2, ela necessita de um maior estímulo hormonal, algo que somente vai acontecer após a puberdade. Especificamente, em se tratando de fêmeas estrais, que têm um comportamento de aceitação sexual ao macho no momento do cio. Tá? Então, quando ela está no cio, quando ela está exibindo esse comportamento de aceitação sexual, que é o estro, aí sim tem uma carga de hormônio suficiente para que este ócito ele saia de meiose 1 e vá até meiose 2, na parte de metáfase, e para novamente. Aí não prossegue mais, porque, como eu já havia passado para vocês, a meiose do ócito ela apenas termina quando após houver a fecundação pelo espermatozoide, senão não rola. Tá? Então, significa dizer que a maioria dos oócitos que são ovulados pelas fêmeas, em função de não ser aproveitado muitas vezes a cobertura, a cópula, ou até mesmo realizada a inseminação, acabam sendo ovulados oócitos que não terminaram a meiose. Então, com o término da meiose, né, aí sim termina por completo a meiose, extrusando mais o segundo corpúsculo polar lá para o espaço perivitelino. Então, esse é um ponto muito importante aí. Então, lá na meiose, da meiose 1 para a meiose 2, ali na metáfase 2, o que vai acontecer? Começa a ação reducional da meiose, né? Então, aqui tinha um 4, que é a equacional, ela duplica, aqui ela já começa a reducional do ócito primário para o ócito secundário. Então, começa a meiose reducional, só que vai até metáfase 2. Então, se tinha 4, 2 pares de cromossomos são descartados para o espaço perivitelino, cujo nome nós denominamos desse lixo, né, como corpúsculo polar. Neste caso, o primeiro, né, que ainda precisa tirar mais um pouco aqui. Fecundou, eliminou o restante, né, o segundo corpúsculo polar aí, então. Aí fecundou, é o que vai acontecer. Mas para que este último corpúsculo polar, ou seja, para que o segundo corpúsculo polar ele realmente consiga sair, necessita haver a fecundação, pico de cálcio, algo que a gente vai falar um pouco mais aqui. E aí, então, já considera-se zigoto. Bom, pessoal, então aqui só para fazer uma demarcação, até mesmo a questão de morfologia do oócito, para que nós entendamos aí essa sequência de eventos, algumas estruturas do oócito que a gente pode encontrar, melhor, a gente vai encontrar nas fases iniciais de desenvolvimento embrionário, então a gente pode visualizar aqui neste slide. Bom, primeiro, recapitulando lá com vocês, então tem a parede, tem o folículo, o ócito está dentro do folículo, o ócito está dentro do folículo com as suas células, né?
Então, as células que estão em íntimo contato com ele dentro do folículo são as células da granulosa, que essas células aqui expandidas. Tá? Na realidade, quando a gente observa essa expansão, trata-se já de um ócito maturo. Tá? As células da teca aqui, claro, foram removidas. Na realidade, ele foi aspirado, esse ósseo, de dentro do folículo, foi tirado lá de dentro do folículo e colocado para maturar in vitro, né? Só para dar um contexto para vocês. Mas ele acaba sendo largado desnudo. Né? É que na FIV a gente precisa ainda dessas células da granulosa para literalmente ele prosseguir, ele tornar-se maturo. Senão, sem elas não rola. Né? O ósseo não matura. Então, por isso. Então, quando aspira a vaca, vai fazer uma aspiração folicular de uma vaca para fazer uma FIV, né? Eu coleto o óvulo da vaca e coloco o ócito para maturar em laboratório e depois eu coloco o sêmen em cima, que é a fertilização in vitro, e a partir daí, então, transforma-se em zigoto e aí leva o prosseguimento dessas fases que a gente mais à frente vai falar, mórula e blástula. Aqui, pessoal, então o ócito ele está aqui dentro. Aqui tem uma imagem sem as células da granulose e com detalhe, né? O primeiro corpúsculo polar. Exatamente, isso aqui não é animação, é exatamente essa imagem que a gente consegue enxergar. Um detalhe, que vocês vão observar nas primeiras fases de desenvolvimento embrionário. A presença da zona pelúcida, que é essa cápsula que protege o ócito e depois vai proteger o embrião nas primeiras fases de desenvolvimento. Essa cápsula, que é a zona pelúcida, esse anel aqui, que é a zona pelúcida, ele protege o embrião contra danos físicos, ele protege o embrião, ou até mesmo antes, o próprio ócito, contra vírus, né? Por exemplo, tem a chamado o IBR-BVD, que são doenças reprodutivas, o vírus da IBR, o vírus da BVD, IBR, rinotraqueite infecciosa bovina, BVD, diarreia viral bovina, que são doenças que causam grandes impactos reprodutivos em bovinos, eles acabam não conseguindo penetrar a parede do ócito e, claro, também do próprio embrião. Então, a zona pelúcida, ela dá essa sustentação. Entretanto, a zona pelúcida, lá por volta do 10º dia, após a fecundação, então, toda a referência em idade do embrião, nós datamos no momento da fecundação. Ou seja, a fecundação é o dia 0. Se hoje fecundou, daqui 10 dias, obviamente, a gente vai ter um embrião em fase de desenvolvimento, onde essa zona pelúcida vai sair. Quando ela sai, aí vai acontecer o processo chamado de fixação e, na sequência, nidação, que a gente já vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso e detalhar as diferenças aí. Bom, voltando para a morfologia do ósseo, então a zona pelúcida, o citoplasma. No meio desse citoplasma, as organelas citoplasmáticas, como qualquer outra célula, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, né? Todo tipo de estrutura que é pertinente dentro de uma célula qualquer, né? Por mais que seja uma célula quase haploide, né? Ainda falta remover o segundo corpúsculo polar com o resto dos cromossomas, que não se faz necessário nesse momento. Então, eu digo, ela é quase uma célula haploide. O espermatozoide que já está lá presente no trato uterino da fêmea já é. Ele já é haploide, mas aqui não. Junto com o citoplasma, obviamente, o núcleo, né? Então, o núcleo aqui está quase haploide, com a quantidade de cromossomos aí. E aí, né, já na metáfase 2, ou seja, com a atividade hormonal, no momento do cio, acontece a extrusão do primeiro corpúsculo polar. Então, vou só caracterizar as coisas aqui. Então, a zona pelúcida, né, vamos colocar aqui em evidência. Então, a zona pelúcida. Estou ficando ninja nesse negócio aqui. Antes era muito para. O citoplasma, que eu vou escrever aqui.
Ó, fui elogiar, já não deu muito bem. O citoplasma, o corpúsculo polar, né? Então, na realidade, é o primeiro corpúsculo polar, porque o segundo vai extrusar no momento da fecundação, né? Lembrando que o corpúsculo polar, ele é o quê? Ele é um lixo. Lixo de cromossomas lá resultantes da meiose. Então, largou 2. Esse aqui tem 2N, né? Tem 2 pares de cromossomos. Depois vai liberar o outro, então, agora ficou 2 aqui. Então, o núcleo está por aqui, né? O núcleo ainda está 2N. Fecundou, o segundo corpúsculo polar, agora ficou N. Né? Então, exatamente nesse momento em fase de ócito secundário. Então, esse aqui é um oócito secundário ainda, em fase secundária de desenvolvimento na oogênese. Ovulou. Está ovulado, está apto a ser fecundado agora. E aí, é claro, né, a gente falou basicamente aí, nesse momento aqui, a chamada maturação nuclear. Tá? Então, o que é a maturação nuclear? Nada mais, nada menos do que, né, o prosseguimento da meiose. Lógico, esse prosseguimento da meiose, né, da meiose 1 para a meiose 2, ele acontece da meiose 1 para meiose 2, acontece lá no cio, então, isso aqui é equivalente à maturação nuclear. Isso é maturação nuclear, ele está se preparando, então o núcleo está preparado. Como que o núcleo está preparado? Quando a célula está 2N antes da fecundação pelo espermatozoide. Depois fecundou, aí sim, aí a maturação nuclear, ela fica completa. Professor, meiose 2, deixa eu colocar aqui meiose 2, acho que eu recebi uma mensagem ali, não sei. Meiose 2. Agora está em meiose 2, a fase é metáfase. A meiose 1 ali, quando ele vai da meiose 1 em ócito primário, ele está em diplóteno da prófase 1 da primeira divisão meiótica, obviamente. Aí ele está estacionado aí. Entrou no cio, puberdade, entrou no cio, ele foi escolhido, né, vai para a meiose 2, em metáfase, né, em metáfase da meiose 2, ou metáfase 2 da meiose 2, enfim, da meiose. A maturação citoplasmática, ela nada mais, nada menos do que a preparação das organelas citoplasmáticas para dar suporte, não só para o núcleo, nesse momento aqui de eliminação do excedente de cromossomos, mas principalmente para a estocagem de nutrientes. Então, isso aqui são organelas citoplasmáticas que estão se organizando. Ou seja, é fazer o armazenamento de proteínas que serão necessárias para a fecundação, é fazer o armazenamento de lipídios, proteínas, enfim, qualquer tipo de, até mesmo gordura, para as fases iniciais de desenvolvimento embrionário. Então, tudo isso é regido graças a essa maturação citoplasmática. Né? Então, nada mais, nada menos do que a organização das organelas citoplasmáticas, ok? Então, a organização das organelas citoplasmáticas em dar suporte para as fases subsequentes, seja para a fecundação ou para o desenvolvimento embrionário inicial. Então, esse é o momento da chamada maturação citoplasmática. E a maturação molecular, ela é o quê? É a preparação, é a ativação de genes, isso é lá no núcleo também, é a ativação de genes que serão cruciais aí para as primeiras etapas de desenvolvimento embrionário, para a capacidade, em prover a capacidade ao embrião de ele produzir o seu próprio alimento, que é o vitelo. Tá? Ele vai produzir vitelo. Então, graças a esses genes que já ficarão lá previamente ativados, vai dar também esse suporte aí em prover alimento nas primeiras fases de desenvolvimento embrionário. Né? Então, vai ficar lá guardadinho, eles ativos. Então, seria isso aí, maturação nuclear, citoplasmática e molecular. Todas elas deverão acontecer de forma síncrone.
Não pode acontecer de a nuclear passar na frente da citoplasmática, porque se o núcleo está mais adiantado que o citoplasma ele não consegue atender a demanda do que o núcleo precisa. Seja lá para síntese de proteínas que serão estocadas no ócito, de gorduras, enfim. Tá? Aqui vem um percalço a respeito da FIV bovina, principalmente para outras espécies, a equina já é mais complicado, é que existe uma assincronia entre maturação nuclear e citoplasmática na espécie equina. Tem outras espécies também que ele tem esse problema, ou seja, poucos oócitos em condições in vitro eles acabam maturando. E a explicação para isso é justamente que o citoplasma ele fica mais atrasado no núcleo. E aí essa disparidade de sincronização, ou melhor, essa assincronia, acaba sendo deletéria aí para até a própria fecundação, às vezes nem fecunda. Tá? Então, vejam só a importância aí nesse processo. Bom, como se não só bastasse o preparo do ócito, lógico, os espermatozoides eles precisam tornar-se aptos, né? Ah, mas para aí, professor, eles já não estão lá armazenados na cauda do epidídimo, esperando ser ejaculados? Sim, estão corretos quanto a isso. Tá? Só que, o que acontece? Naqueles espermatozoides, deixa eu ver até aqui, não. Naqueles espermatozoides que estão lá armazenados na cauda do epidídimo, existem proteínas que são chamados de fatores decapacitantes. Mas como assim? Fatores decapacitantes. São proteínas que se ligam na cabeça do espermatozoide. Tá? Eu vou mostrar aqui no epidídimo, aqui depois quando ele é ejaculado. Então, lá na cauda do epidídimo. Então, esses fatores decapacitantes, que são essas proteínas que se ligam, e alguns carboidratos que se ligam na parede da cabeça do espermatozoide, na membrana do espermatozoide, eles fazem o quê? Eles previnem com que este espermatozoide entre em esgotamento metabólico. Ou seja, é como se fosse uma forma de prevenir com que estas células, principalmente lá no meio do percurso, ou seja, lá no útero, né, eles acabem morrendo no meio do caminho. Porque dentro ainda junto lá no ejaculado, com fluido epididimário, e até mesmo com a própria secreção das glândulas sexuais anexas, ele ainda tem essas proteínas, né? Então, a gente acaba observando, quando a gente for comparar um espermatozoide decapacitado, ele está o quê? Ele tem um movimento bem lento. Né? Então, ele apresenta esse movimento bem lento. Tá? Então, isso por si só evita com que ele gaste energia no meio do percurso e é que nem fica um carro sem gasolina no meio da estrada. Não cheguei até onde eu queria chegar, que é lá na ampola do oviduto, para fazer a fecundação do ócito, e acabou paralisando por falta de gasolina no meio do percurso, ou seja, deu uma pane seca, como diz o pessoal do seguro aí de carro. Entrou em pane seca. Então, é para evitar a pane seca. E aí que está o negócio legal do processo, né? Ele precisa do quê? Ele precisa se capacitar. Né? Ou seja, como que ele consegue essa capacitação? Primeiro, essa capacitação ela acontece durante o percurso. Aliás, antes de estar dentro do trato reprodutivo, acontece. Acontece ainda lá quando se misturam as secreções da próstata, da vesícula seminal, da glândula bulboretral. Então, essas glândulas, elas já vão pré-ativar, né, por meio de fatores capacitantes, o quê? Né, uma pré-ativação para a futura eliminação dos fatores decapacitantes daqui, ó. Até eles deixaram um pouquinho, um amarelinho aqui, são as secreções das glândulas sexuais anexas. Então, o que vai acontecer? Vai ficar pré-ativado, né? Tipo, pré-capacitado. Com isso, à medida que esses espermatozoides vão avançando o trato reprodutivo da fêmea, ou seja, que o útero, né, o útero de uma vaca, né, então ele passa por uma série de momentos. Então, logo após a ejaculação, o próprio cérvix já vai fazer uma espécie de filtro aqui, já vai eliminar uma galera, um pré-filtro,
perdoe, embora isso aqui favoreça a migração, as secreções uterinas de uma fêmea no cio, então ela está com o útero todo preparado para também dar o suporte aí para o transporte espermático, então essas secreções do colo do útero, eles auxiliam nesse processo aqui também, né? E aí, à medida que ele vai progredindo no trato reprodutivo em direção à tuba uterina, essas proteínas, esses fatores decapacitantes, eles acabam sendo lavados, sendo removidos. E à medida que cada vez mais esses fatores decapacitantes, eles acabam saindo da membrana do espermatozoide, você observa que o espermatozoide aumenta a intensidade de movimento. Afinal, isso é o quê? Isso é a resultante de uma maior atividade metabólica. Então, é o que acaba acontecendo aí. E, claro, garantindo com que este espermatozoide chegue até a ampola retal, que fica no terço médio da tuba uterina, né, e tenha energia suficiente para realizar a fecundação. Então, não é só para ele caminhar, mas também. Então, tu observa, se tu coletar aqui do corpo espermatozoides e coletar daqui, você vai ver que esses da extremidade do corno, quase na tuba aqui, eles estão a ponta de bala, né? Então, eles estão muito rápidos, ao passo que aqui eles estão um pouquinho lentos. É algo bem interessante isso, eu vou passar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Né? Quando você pega o coleto ejaculado de um touro, coleto ejaculado de um garanhão, vamos colocar aqui principalmente o garanhão, que é muito comum a gente diluir bastante o ejaculado dele, tá? Uma questão de ajustar a dose inseminante compatível para a égua. À medida que você dilui, quanto mais você diluir o ejaculado de um garanhão, pode ser também de um touro, pode ser de um carneiro, qualquer espécie, mas eu estou puxando aqui para o garanhão, como eu falei, é muito corriqueiro a gente promover diluições do sêmen do garanhão. O que acaba acontecendo? Quanto mais você diluir, maior é o quê? São os movimentos espermáticos, o qual a gente chama de motilidade e vigor. Né? A gente diz que é o vigor, que é a intensidade de movimento. Né? Maior é o vigor do espermatozoide, intensidade de movimento. Mas por quê? Porque quando você vai colocando cada vez mais diluente, né, causando a diluição daquele ejaculado, automaticamente vai o quê? Vai diluir esses fatores decapacitantes, que vão acabar sendo removidos da parede da membrana do espermatozoide, e aí sim ele faz o mesmo papel das secreções uterinas aí no processo de capacitação ao longo do útero da fêmea. Tá? Então vai fazer o mesmo papel. Uma vez fizeram um experimento, foi com equinos, eles fizeram o seguinte, eles pegaram o sêmen, eles depositaram em diferentes alturas do trato reprodutivo. Claro, isso aqui é o útero de uma vaca, né? A representação de útero de uma vaca ou de um pequeno ruminante. Né? O útero da égua não é desse jeito, ele é em formato de U. Né? Então, o U dele é para cima, porque ele está ancorado no teto da cavidade pélvica, ou melhor, no teto da cavidade abdominal, perto lá dos rins, caudalmente aos rins. Mas, enfim, essa ilustração do útero de vaca vai nos auxiliar bastante. Eles colocaram o sêmen, depositaram o sêmen não diluído, o sêmen puro, eles não diluíram. Foi um experimento, né, para ver como é que era esse processo de capacitação na espécie. E aí, o resultado disso era a taxa de prenhez. Eles verificaram, de acordo com o local de deposição do sêmen, no corpo do útero da égua, e na extremidade do corno uterino, qual seria o número de éguas prens para cada grupo desse. Tá? Então, eles fizeram essa comparação. Depositaram ejaculado aqui na entrada do corpo e depositaram espermatozoides bem na extremidade do corno uterino. Bem sabendo que ela iria ovular, né, ou do direito ou do esquerdo. Se ela iria ovular na direita,
eles colocaram o sêmen lá do lado direito. Se ela ia ovular na esquerda, eles colocaram o sêmen no lado esquerdo. Então, eles passaram o ultrassom, eles viram lá o folículo dominante, né, que está com o óvulo maturo, que ela iria ovular no qual dos lados. Enfim, eles realizaram aí a deposição desse sêmen. Resumindo a história, e olha só que coisa interessante, da importância de você capacitar os espermatozoides, não de você, mas do útero, dos espermatozoides estarem capacitados para a fecundação. Se você for associar de uma forma bem grosseira, a gente esperaria o quê? A gente esperaria que quanto mais cranial você colocar os espermatozoides, maior é o número de espermatozoides ali presentes, afinal, alguns deles poderiam morrer e ficar no meio do caminho, tá? E, consequentemente, maior prenhez do que aqueles depositados lá no corpo do útero. Pelo menos é o que a gente imagina. Colocou lá na frente, que baita talho, né? Show de bola. Né? Pegou o semipuro, coletou do garanhão, colocou uma parte aqui, numa égua botou aqui no corpo e na outra colocou na extremidade do corno uterino. Olha só o que aconteceu. Por incrível que pareça, as maiores taxas de prenhez não foram naquelas éguas que o sêmen foi depositado na extremidade do corno uterino, do lado que ela iria ovular. E sim, aquele sêmen que foi depositado no corpo do útero. Olha só que coisa interessante. E aí que vem o dilema de tudo isso. Tá, mas qual que seria a resposta para esse negócio? A resposta é simples. Se deve pelo fato dos espermatozoides que foram depositados aqui na extremidade do corno uterino não terem sido capacitados. Ou seja, por não terem sido submetidos a um maior volume de secreções uterinas que teriam o quê? Tirado essas proteínas, essas glicoproteínas que são os fatores decapacitantes. Então, eles chegaram lá no oviduto em grande quantidade, porém muito lentos, e com uma atividade metabólica reduzida que não era capaz de fecundar o óvulo. Então, esse foi o problema. Então, essa foi a justificativa, né? Aliás, o dilema científico que eles acabaram aí retratando. Entretanto, teve um outro estudo que eles fizeram. Eles diluíram o sêmen, né? Eles diluíram o sêmen e congelaram. Então, eles não só diluíram, mas eles congelaram o sêmen. Descongelaram o sêmen depois, né? Ou seja, pensando que o gelo ia quebrar esses fatores decapacitantes, ia destruir, ia limpar a membrana do espermatozoide, né? Então, essa era a hipótese deles. Eles acreditavam que o gelo, né, quando você congelava o sêmen desse garanhão e depois você descongelava, você quebrava essas proteínas, esses fatores decapacitantes aqui presentes. E deu certo. E fizeram o mesmo estudo, tá? Mesmo esquema lá. Aí sim, aí não deu diferença na taxa de prenhez em você colocar aqui e inseminar aqui mais cranial. Não deu diferença nenhuma. Por quê? Porque o gelo quebrou a proteína. Então, significa dizer que, embora a congelação permitiu com que acontecesse uma capacitação, muito embora artificial, né, esta foi o suficiente aí para promover uma maior atividade metabólica, porque as proteínas de fato foram destruídas, acabaram sendo removidas facilmente. Então essa foi a explicação aí. E claro, né, na realidade a taxa de prenhez até foi maior, para falar bem a verdade, foi bem maior do que, foi o contrário do primeiro estudo lá, né? Foi maior, porque se tu colocar o sêmen congelado aqui, né, principalmente do equino, ele não é só as proteínas que acabam sendo destruídas, mas lesiona bastante os espermatozoides. Então, é uma tendência, não na espécie equina, mas nas outras espécies, depositar o sêmen mais cranial possível, né? Principalmente no equino, no ovino, né? Porque você consegue garantir, primeiro,
eles já foram capacitados, ou seja, crio de frio capacitados. E segundo, você dando essa bengala para eles lá, né? Tipo, colocando eles mais craneados, então tem menor trajeto, maior quantidade de células lá disponíveis. Mas vejam só a importância de nós sabermos aí sobre o processo de capacitação. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação aí até agora nesse conteúdo? O que é que vocês me dizem? Deixa eu pegar meu celular aqui para ficar mais fora, mais perto, para mim acompanhar vocês aqui no... Opa, desculpa. Eu sabia que tinha alguma pergunta, era do Gabriel. Desculpa, Gabriel, não ter te respondido. Para repetir a maturação... Você quer que eu repita a maturação molecular, né? Bom, a maturação molecular nada mais, nada menos do que a ativação de genes, né, responsáveis para as primeiras fases de desenvolvimento embrionário. Tá? Então, muito importante. Molecular, RNA mensageiro, perdoe-me, ativação de genes, né, em locais do DNA que acabarão sendo expressos, os quais serão fundamentais para as primeiras, já para a fecundação, como também para as primeiras fases de desenvolvimento embrionário. Então, seria o quê? Todo o aparato lá do RNA mensageiro, seja do RNA mensageiro, do RNA ribossômico, do RNA transportador, né, para garantir aí esse suporte de acordo com a demanda desses genes que acabam sendo ativados aí para estas funções. Tá? Maturação nuclear, meiose. Maturação citoplasmática, organização de organelas citoplasmáticas. E até multiplicação para atender a demanda do núcleo. Maturação molecular é nada mais, nada menos do que ativação de genes. Quando eu falo genes, eu estou falando de DNA. Quando eu falo de DNA, eu também estou falando de RNA mensageiro, RNA ribossômico e transportador, né, que faz todo o suporte necessário aí na transmissão da informação que o núcleo está processando para uma célula. Tá? Então, seriam isso, tá bem? Peço desculpas, tá? Eu estava ali no meu celular e eu estava desconfiado. Que alguma coisa estava rolando, tá bem? Ficou claro sobre o processo de capacitação espermática? Sim ou não? Ficou claro lá aquela recapitulação da morfologia do ósito, zona pelúcida, citoplasma, espaço perivitelino, onde que fica lá o lixo de cromossomos, né, que são os corpúsculos polares, lá o primeiro corpúsculo polar, que extrusa lá 2 pares de cromossomos, e o terceiro corpúsculo polar que acaba sendo extrusado, o segundo corpúsculo polar que acaba sendo extrusado aí com mais com mais um cromossomo, né? Então, de 4 joga o primeiro corpúsculo polar com 2, N, então já fica 2. Joga mais 1, fica N. N do ósito mais N do espermatozoide, formou uma célula diploide. Tranquilo, tudo certo? O que vocês me dizem? Tem alguma coisa aqui que vocês queiram que eu passe para vocês? Maravilha, então. Obrigado, Gabriel. Agora aqui do lado, né? Fica mais fácil. Show de bola. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Tá? Então, preparou o ósito, preparamos o espermatozoide. Agora falta só fecundar, né? Bom, aqui tem a representação, pelo menos até aqui, ó. Isso aqui tudo é tuba uterina. Daqui para cá é útero, obviamente, né? O útero está aqui. O ósito é capturado pelo infundíbulo, né? Por momentos, tem as fímbrias, ela captura o ósito e joga para dentro do lúmen do oviduto, né? Tuba uterina, sinônimo é oviduto. Oviduto, duto do ovo, né? Então, ou tuba uterina, pode ser chamado, ou aquele nome horrível, trompas de falópio. Então, ele chega até aqui no terço médio, porque nós dividimos a tuba uterina em 3 partes, né? Infundíbulo. A ampola é maior um pouquinho, praticamente. E o istmo, que é essa porção aqui mais estreitada, né? Infundíbulo, a ampola e o
istmo, que é essa porção mais estreitada da tuba uterina, que já está conectando com o próprio corno do útero, né? No istmo aqui já acontece também uma segunda seleção de espermatozoides. Mas aqui, então, ovulou esse óvulo, ele está apto, os espermatozoides já estão capacitados. Pode acontecer ou do óvulo estar esperando aqui, mateando, né, tomando mate, né, ou o contrário, os espermatozoides estarem ali já esperando o óvulo. E aí, é claro, eles devidamente capacitados e o óvulo devidamente maduro, ou seja, com a metáfase 2, maturação citoplasmática e molecular tudo em dia, vai acontecer aí a fecundação, a ligação do espermatozoide, né? Aí, então, tem um esqueminha, né, que a gente consegue ver. Olha aqui os espermatozoides. Né? Olha o tamanho do óvulo. Então, é algo assim muito desproporcional, né, de tamanho de um com o outro. Então, aqui tem alguns espermatozoides. Opa, alguns espermatozoides? Como assim? Isso não vai dar uma polispermia? Ou seja, a fecundação por mais de que um espermatozoide? Se este óvulo aqui estiver bem preparado, não. Por isso que é muito importante todo aquele preparo lá na maturação citoplasmática, molecular e nuclear. Então, é muito importante isso. Né? Porque qualquer erro, qualquer problema lá já vai da polispermia, fecunda igual, mas esse embrião não vai para frente. Tá? Ele fica zigoto, ele vai começar a se dividir, e aí, ou seja, formar células, e aí chega um momento que não vai mais para frente. A gente já vai falar lá. Então, é o ponto de ligação no próprio óvulo, preparado, o espermatozoide preparado, é o primeiro mesmo, né? Existem receptores na região equatorial, então aqui a cabeça do espermatozoide, a peça intermediária e o flagelo. Então, bem nessa região que é chamada região equatorial, que aqui é a parte do citoplasma, aqui a parte, o citoplasma também está envolto, né? Vamos fazer um desenho aqui bem grosseiro aqui da cabeça do espermatozoide. Então, o espermatozoide é como se fosse isso aqui, né? E aí tem o quê? Tem o acrossoma. O acrossoma está assim, ó. Bem nessa região aqui, que é a porção equatorial, existem receptores do tipo ZP3. Tá? Claro, perdoe-me, não na região equatorial, perdoe-me. Na zona pelúcida, existem esses receptores do tipo ZP3 aqui, ó, zona pelúcida 3, que são os locais onde que ele ancora, ele se liga, né, que o espermatozoide se liga por meio do acrossoma, ou até mesmo na região aqui equatorial dele. Quando isso acontece, então vai acontecer uma série de reações, né? Então aqui é microscopia eletrônica, né? No momento que ele acaba se ligando a ZP3 e já começando a liberar as enzimas chamadas de hialuronidase, porque a zona pelúcida ela é formada por ácido hialurônico. Muita coisa aqui é formada, não só ela, mas também as células da granulose ricas em ácido hialurônico. Então, elas acabam digerindo essas porções. Então, esse aqui já liberou já a hialuronidase, a enzima hialuronidase, que vai digerir o ácido hialurônico presente na zona pelúcida. Tá? Mas graças a essa ligação aqui, senão não libera. Então, quando ele se liga aqui, começa a formar poros na parede do acrossoma, tá? E libera a enzima por meio desses poros, e aí extravasa essa enzima e vai digerindo a parede da zona pelúcida. Os passos seguintes, então, consiste aí na fratura na região do colo da peça intermediária, ou seja, acaba somente entrando a cabeça do espermatozoide dentro do ócito. E daí, então, né, juntamente, é claro, não só com a entrada dele, mas com a própria ligação, quando o espermatozoide se liga nos receptores ZP3, claro, vai liberar a enzima da zona pelúcida 3, tá? Vai liberar a hialuronidase para ele penetrar, mas também vai causar o quê? O chamado pico de cálcio. Gravem bem isso, pico de cálcio. É esse cálcio que vai fazer toda a diferença.
não só para liberação da hialuronidase do espermatozoide, mas também de enzimas produzidas pelo ócito, que acabam sendo o quê? Graças ao cálcio, o cálcio se liga a vacúolos de lisossoma, contendo enzimas, né? Então o cálcio se liga aqui, o cálcio é liberado, ligou lá, o cálcio é liberado, se liga a esses vacúolos aqui contendo essas enzimas, e elas acabam migrando para a zona pelúcida. E o que elas vão fazer? Simples, elas vão destruir todos os receptores EP3 na membrana do espermatozoide. Por isso aquele ditado, o primeiro que se ligou fecundou. Tem que ser o primeiro a chegar, né, fecundou. Ou seja, eu, vocês, somos frutos do espermatozoide que foi o primeiro a chegar, fez a sinalização correta, liberando o pico de cálcio, liberando enzimas que estão presentes no citoplasma do ócito para a região da zona pelúcida e aí digerindo os pontos de ligação para outros espermatozoides. Tá? Então é o pico de cálcio. Primeira função do pico de cálcio é isso. A segunda função do pico de... Bom, ligação, liberação da enzima hialuronidase. Dentro do ócito, migração de enzimas que vão destruir os receptores EP3, evitando com que mais espermatozoides fecundem, e a extrusão do segundo corpúsculo polar. Né? Lembra que é com a fecundação que realmente o ócito termina a meiose? Então, vai extrusar esse material genético aí excedente, né? Mais um N, né? Ficando, de fato, N-O-ócito. Logo em seguida, né, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer o chamado dos pareamentos do pronúcleo masculino, né, do espermatozoide, eu vou fazer o símbolo, e do feminino. Professor, como é que tu sabe que um é feminino e outro é masculino? Eu estou chutando aqui, tá, pessoal? Não sei. Tá? Eu estou chutando. O que é isso aqui? Isso aqui é uma troca de segmentos, né, por meio dos cromossomos feminino e masculino. Essas trocas de segmentos, eles são responsáveis por variações do porquê, por exemplo, eu não sei se o Gabriel tem irmão, né? Ele é diferente do seu irmão, né? Alguns traços de diferença em relação ao seu irmão. Isso promove variabilidade genética. Então, essa singamia aqui. Tem, então. É muito parecido com o teu irmão, Gabriel? Idêntico? Idêntico não, né? Por causa disso aqui. Tá? Olha só, acertei por tabela, né? Mais ou menos. Acho que não faz nem questão que seja. Exato. Mas é verdade, tá? É bem assim mesmo. Então, acontecem essas trocas de segmentos aqui. Tá? Então, isso que é o bacana desse processo. É singamia, que eu vou mostrar aqui, né? Aqui ele já é. Tá? Aqui, ó, um corpúsculo polar, outro corpúsculo polar aqui também. Isso aqui são células da granulose que ficou. A zona pelúcida está aqui, o citoplasma e os pronúcleos aqui, ó. Grupos de cromossomos aí, ó. A gente enxerga isso aqui, é muito show. Aqui já é zigoto. Tá? A gente já chama que é zigoto. Já concebeu, já fecundou. Né? Concebeu não, tá em concepção, aliás, ainda. Ok? A partir daí, então acontece essa singamia, que é esse pareamento de pronúcleos masculino e feminino. E aí, por consequência disso, já vai começar, lá no dia seguinte, as primeiras clivagens. O que são clivagens? Clivagens, nada mais, nada menos do que segmentação do citoplasma, ou seja, formação de células embrionárias. Ou seja, de uma célula dessa aqui vai se transformar em duas, que nem essa aqui, ó. Ó, duas. Uma célula, outra célula aqui. Tá? Um detalhe muito importante em se tratando de animais domésticos e inclusive o próprio homem, é que o processo de clivagem ou de segmentação, ou melhor, de formação das células embrionárias
pelo qual nós chamamos de blastômeros. Então, são blastômeros isso aqui. O que acontece? O processo de divisão, de segmentação, clivagem desse citoplasma, que vai formar cada célula, e, consequentemente, divisão por mitose do material genético, vai acontecer o quê? Ela é holoblástica igual. O que isso significa? É que é repartido de forma igual, ou seja, as células elas vão se dividindo com iguais tamanhos. Tá? Olha só, aqui era uma única, dividiu no meio, formou essas duas aqui. Então, segmentação ou clivagem holoblástica igual. Mas por que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que o embrião começa a produzir o seu próprio alimento? Sim. Isso nos possibilita o quê? Muito simples, de nós pegar o embrião, né, tirar da fêmea, de uma fêmea e colocar na outra. Ou até mesmo produzi-los até o 7º dia de vida em laboratório. Por quê? Porque ele pega substratos do meio, processa o seu alimento, e o nome do seu alimento, que fornece energia, inclusive para as próprias clivagens, chama-se vitelo. Grave bem esse nome, vitelo. Equivalente o quê? A gema. Né? O vitelo lá é a gema do ovo da galinha. Aquilo é vitelo. Ok? Então, ele produz. É o que acontece também lá com a galinha. Claro, o vitelo da galinha, lá, a gema, né? A gente nem fala vitelo, porque a gente chama gema, que é o termo correto, porque, na realidade, o vitelo é aquilo que foi produzido pelo embrião, que é o que acontece com os mamíferos aqui. Já a gema da galinha, nesse caso, é a própria tuba uterina e a glândula da casca que fazem a síntese por meio de hormônios como o estradiol produzido lá no fígado da fêmea, lá da galinha. Tá? E aí já tem interferência da fêmea. Mas isso lá na galinha, né? Que vai acontecer a gestação, tudo lá. Já o embrião aqui não. Ele pega, por exemplo, nutrientes que estão aqui no meio, lá na tuba uterina da mãe, lá no útero da mãe. Ele pega lá a glicose, ele pega lá todos os nutrientes, a gente diz que é ação histotrófica, que ele atrai esses nutrientes para dentro de si, né? E lá essas células, elas produzem o próprio alimento, né? E esse próprio alimento chama-se vitelo. E por ele ter uma boa distribuição de vitelo, ou seja, de forma bem espalhada, homogênea sobre o citoplasma, isso garante com que as células consigam uniformemente se dividir em iguais tamanhos, né? Ou seja, de uma célula que era apenas uma, ou seja, só uma única célula, né? Esse zigoto é uma única célula, então ele vai se dividir uniformemente em duas células, com a mesma carga genética, né? Com a mesma quantidade de cromossomos, 2N, 2N. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028, 2056, 4000, enfim. Ele vai se dividindo em um monte de células. Né? Lógico, à medida que eles vão se desenvolvendo, olha esse aqui tem 2 blastômeros, 2 células. Né? Esse aqui já tem 4. Ah, professor, mas eu contei 4. Dá para contar os 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, são células que, à medida que vão se desenvolvendo, que elas vão se segmentando, vão se clivando, né, vão se dividindo, automaticamente elas vão tornando-se menores. Ó, esse aqui já é uma célula. Não, esse aqui também deve ser 4. Não dá para enxergar muito bem. A zona pelúcida aqui, pessoal, isso aqui é embrião bovino. Tá? Isso aqui é no 2º dia após a fecundação. Tá? No 2º dia após a fecundação, existe uma avaliação que nós chamamos, quando estiver trabalhando numa FIV, né? Pode ser FIV humana, a mesma coisa, que é a taxa de clivagem que a gente faz, né? Na realidade, a taxa de clivados. Né? Qual é o percentual de células que já estão começando as primeiras fases de segmentação, a formação dos blastômeros? É isso. Tá? Nada mais do que isso aí. Tá? Então, vai de forma igual. Né?
Mas tem espécies, né, nas espécies domésticas de animais, né, como eu falei antes. Mas tem espécies que têm um vitelo numa porção mais concentrada do que outras. Então, nesses casos aí, já a divisão celular ela não é igual, ela é desigual. Então, uma célula fica maior que a outra. Mas não é aqui o nosso foco de base de estudo. Então, as domésticas e o homem é literalmente holoblástica igual, vão formar os blastômeros, as clivagens são simétricas, ou seja, as células serão exatamente do mesmo tamanho. Claro, à medida que elas vão cada vez mais se dividindo, vai dividindo, vai ficar menor gradativamente aí. Então, blastômero é o nome da célula aqui. E aí, claro, chega um momento, está cheio de blastômeros, né? A gente diz a partir de 32 células, isso que é o bacana, né? Claro, no bovino, né? 16, 32, exatamente nesse momento, nós já chamamos de mórula. Tá? Tem mórula jovem, mórula adulta, então tem vários nomes também a respeito disso. Mas a mórula, basicamente, são todas células, também como anteriormente, né? São células totipotentes, que, neste caso peculiar, aqui, 32 células para frente, significa dizer o quê? Que tudo que foi estocado lá na fase que era um oócito em maturação, onde que o oócito estava se preparando não só para a fecundação, mas também para as primeiras fases de desenvolvimento embrionário, acabou. Agora ele conta com o próprio material genético, o embrião. A gente diz, agora ele conta com o seu genótipo, ou melhor, com o seu genoma embrionário, para fazer, ou melhor, para dar continuidade nas fases de desenvolvimento do embrião. Agora ele depende dele mesmo. A gente diz que a ativação num bovino é por volta de 32 células, daí ele é mórula. Né? São blastômeros iguais, com a mesma carga genética. Quando o pessoal diz, obtenção de células tronco-embrionárias, é lá na mórula. Ou seja, primeiro, qual que é a diferença do zigoto e das primeiras clivagens até chegar à mórula? É literalmente que na mórula já tem ação do material, já tem ação do genoma embrionário. Antes, todas as fases antes de chegar à fase de mórula era determinado pelo ócito, né? Foi estocado lá. Agora não, agora ele tem que contar por vida própria. Então, a quantidade de cromossomos tem que estar correta, né? Então, tem que ser 2N, não pode ser 3, 4, 5, 6N, ou seja, quase acontecer uma polispermia. Então, se caso acontecesse uma polispermia, ele não chegaria à fase de mórula. Tá? Por quê? Porque são 2 cromossomos, né? São 2 pares de cromossomos. Por exemplo, no caso da vaca, são 60 cromossomos. Ou seja, 30 do pai, 30 da mãe. Então, se teve 30 cromossomos da mãe, que é a haploide, né? Que é o ócito, mais 30 do primeiro macho, mais 30 do segundo macho, já deu 90, mais 30 do terceiro macho, deu 120, isso é incompatível com a vida, não é compatível com a espécie. Estagna antes de fase de mórula. E aí que está o detalhe, tá? Mórula já aparece a amora, as amoras lá, mórula, amora, é igual a amora. Olha só, veja se não é igualzinho, tá? Esses embriões, essas mórulas aqui, na realidade, claro, aqui nem posso dizer que é mórula ainda, porque ele não tem isso aí, ele deve ter umas 8 células aqui, mas enfim, é só para contextualizar aqui para vocês, que tem a zona pelúcida, mas isso aqui é embrião de FIV bovina. Eles são um pouquinho mais escuros em comparação àqueles que são produzidos em vivo. Se tu tirar uma mórula de uma vaca, a mórula dela é bem clarinha. Tá? Isso aqui é ataque de radicais livres, né? Que a FIV ainda não tem condições ainda de proporcionar aí uma boa proteção ainda em comparação à tuba uterina da vaca. Tá? Infelizmente não tem ainda. Tá? Então, esse que é o bacana. E aí tem essas células totipotentes, né? Vocês sabiam, se eu dividir essa célula no meio, se eu coletar um blastômero desse aqui, eu consigo produzir um clone natural? Um clone univitelino?
Por que univitelino? Porque veio de um único embrião, vitelo. Univitelino. É o clone natural que acontece. Não tem os irmãos idênticos? Já deu para perceber que o primeiro não deve ser nem irmão gêmeo, o do Gabriel, né? Porque não, tudo bem, pode ser gêmeos, mas não idênticos, né? Gêmeos não idênticos são bivitelinos, ou seja, resultantes da fecundação de um diócito e espermatozoide, de dois ócitos espermatozoides diferentes. Bivitelino. Então, a fêmea ovulou duplo, aconteceu a fecundação dos dois ócitos, e aí formou dois embriões, e por se tratar de eles estarem sendo gerados ao mesmo tempo, ele acabou sendo bivitelino. Agora, em bovinos, em humanos é muito comum, que são gêmeos idênticos, né? Então, o que é o gêmeo idêntico? É uma mórula que se dividiu e se transformou em dois embriões, tá? Iguais, é um clone. Não tem células tronco embrionárias? Mesma coisa, vamos contar células tronco, né? Pega essa célula, o que tu faz? Tu coloca lá, por exemplo, num tecido que tu quer regenerar, coloca ou na medula óssea de uma pessoa, ela vê o ambiente, ela se condiciona aquele ambiente e se transforma numa célula da medula óssea da pessoa. Nem que tem aquelas mulheres que guardam, fazem bancos de embriões aí para doação de células tronco, né, para o futuro de seus filhos, enfim. Então serve para isso, ou mulheres que gestam para pegar o embrião, ou às vezes não é embrião, às vezes é células do tronco, do cordão umbilical, né? Então, para esse propósito aí, com propriedades terapêuticas regenerativas. Isso que é o legal. Então, esporadicamente pode acontecer a bipartição espontânea e aí se transformar em dois. Que são gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos. Porque é um clone natural. Tá? É um clone espontâneo. Pessoal, até aqui tranquilo? Mórula, zigoto, mórula. O que define que ela seja uma mórula, o que define que ainda seja um zigoto, o potencial dos blastomas que poderão originar qualquer tipo de tecido, inclusive um outro ser, como acontece lá para a produção dos gêmeos univitelinos. Está tudo tranquilo aqui ou tem alguma coisa ainda que não está muito claro? Beleza, então. Então vamos dar o prosseguimento da embriogênese, né? Que é a blástula. A blástula, ou blastocisto, que é o nome mais comum de nós chamarmos para isso aqui, blastocistos, que é uma célula que tem uma blastocele, por isso blastocisto ou blástula. Blastocisto basicamente o que o caracteriza é uma mórula que começou a fazer uma cavidade. Quando ele começou a formar uma cavidade, ele já não é mais mórula, ele já é blastocisto, que é essa cavidade aqui, tá? Que vai originar o intestino primitivo e outras estruturas a mais, e também dá suporte para a formação dos folhetos embrionários, mais para frente, lá na fase seguinte, que é a gastrulação. Mas como é que ele sai da fase de mórula e vai para a fase de blastocisto? Tá? Aqui tem algumas diferenças, depois já vou mostrar sobre essas duas aqui, tá? Essas três aqui na realidade, já vou explicar. Mas na realidade o blastocisto, todas elas são blastocistos, mas um já está eclodido. O que é isso, professor? Aqui a zona pelúcida, ó, saindo desse, a zona pelúcida saindo desse outro aqui, ó. Aqui tem uma zona pelúcida, deve ser desse aqui. Esses coitados aqui morreram, degeneraram, embrião degenerado, não foram para frente, foram lá em mórula, deve ter degenerado e morreram, tá? Olha esse embriãozinho aqui,
botão germinativo, a blastocele aqui no fundo, né? Aqui, esse aqui não eclodiu ainda, ele está pequeno, não eclodiu, tem a zona pelúcida, não dá para enxergar tão bem, mas pode ter certeza que é um blastocisto, expandido ainda. Mas já vou chegar lá. Como é que chega de mórula e se transforma nisso aqui? Simples. Imaginem só, vou pegar aqui um desenho, vou fazer um desenho aqui, vou colocar uma mórula. Tá? Aqui a zona pelúcida, esse vermelho. E aqui os blastômeros, tá? Vários blastômeros. Vários blastômeros. Eu falei para vocês que a obtenção de nutrientes ela é de forma histotrófica, tá? Mas de nutrientes para a fabricação do vitelo, que é o alimento do embrião de mamífero, vitelo. Tá? Então, os nutrientes entram aqui para dentro, lógico, vai estimulando, essas células vão produzindo seu alimento e vai estimulando o quê? O desenvolvimento embrionário, porque já vai obtendo energia. Chega um momento que estas células elas aumentam a secreção de eletrólitos aqui entre os blastômeros. Ou seja, aumenta a concentração de sódio, potássio, cloro, qualquer tipo de eletrólito daqui. E o que isso acontece? Faz com que aconteça um influxo para dentro do embrião, tá? Um influxo para dentro do embrião de água. Tá? Então, esses eletrólitos excretados por estas células se acumulam entre os blastômeros e isso gera um gradiente de osmolaridades, fazendo com que a água saia do meio menos concentrado, que é no ambiente uterino, e vá para o meio mais concentrado, que é dentro do embrião. E à medida que essa água vai sendo preenchida aqui dentro, vai deslocando as células para a periferia. Olha só. Vai jogando, vai compactando elas. Mas por que a água não sai daqui, professor? Porque, na realidade, tem a zona pelúcida ainda, né? E aqui sempre vai estar um gradiente dentro das células, entre as células, né? De concentração. Tá? Então, isso vai o quê? Vai entrando água, vai expandindo mais o embrião e ele vai crescendo. Por isso tem embrião maior do que os outros. Isso aqui estão mortos mesmo. Ok? Então, ele vai crescendo. Então, esse aqui é o menor deles, vai para esse aqui, depois vai para estes dois aqui, que estão no mesmo momento, estão eclodindo, ó, zona pelúcida, e esse embrião que já está eclodido. Talvez esse outro aqui também esteja, não dá para ver direito, a foto não está muito clara. Tá? Então é o que vai acabar acontecendo. E aí forma a blastocele. Tá bem? Ela vai dar origem a um intestino primitivo depois mais para frente, já chegaremos lá. Estão vendo aqui massa celular interna, também chamada de botão germinativo. É a mesma coisa. Tá? Isso aqui é o futuro embrião. Embrioblasto. Embrião. Tá? Essas células aqui mais da periferia é o trofoblasto, ou também chamado de trofectoderma. O que isso faz? O trofoblasto vai formar placenta. Tá? Ela que vai dar o suporte para a formação da placenta, né? Para a formação da placenta. Tá? Formação dos anexos embrionários e tudo mais. Então, já começa a haver um processo de diferenciação aí, que vai culminar com a fase seguinte, né? Por enquanto, ele forma essa blastocele. Quero noticiar uma coisa aqui com vocês. Antes de continuar para a gástrula, eu quero noticiar algo aqui com vocês, que é o seguinte. Olha só. Aqui o embrião, a zona pelúcida dele, aqui a mórula, né? Claro, ele é maior que isso aqui, que acho que no máximo tem 8 células. Né? Mas imagine que tem 32 para cima, não tem uma mórula para mostrar para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês? Lá no trato reprodutivo, eu vou pegar um desenho, esse desenho aqui, fecundou, zigoto, né? Aqui já é o zigoto, aliás. Aqui só aconteceu a excreção, a extrusão do segundo corpúsculo polar, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai começar a se dividir, papapá. As primeiras divisões embrionárias até ali por volta de 8 células, né?
ela acontece tudo dentro da, aliás, até a mórula, melhor dizendo, né? É porque a mórula, ela está o quê? A mórula, ela tem 4 dias de vida. Tá? Lembra que eu falei lá para vocês, ó, dia 0. Aqui é o D0. Tá? Momento da fertilização, dia 0. Começou a se dividir, vai ser lá no segundo dia, né? Em média no segundo dia, segundo dia, pós-fecundação, sempre baseado aqui, ó, na fertilização, na fecundação, ok? E quando chegar em estágio de mórula, ele já vai estar, ou seja, de 32 ou mais células, vai estar com 4 dias. No bovino e no suíno já começa essa mórula passar para o útero. E um detalhe importante, pessoal, é o seguinte, que quem possibilita com que a tuba uterina comece a contrair, a se mexer e na região do istmo ela promova a abertura, né, é a mórula, é o embrião. O embrião, ele sinaliza, ele emite fatores que estimulam o movimento da tuba uterina. E, inclusive, a abertura do istmo para que esse embrião vá para dentro do útero. Isso que é legal. Professor, então significa dizer que um embrião que morre daqueles que você falou lá, a tuba uterina não vai mexer, não vai se abrir, não vai para o útero? Sim. O embrião, ele não vai para o útero. Ele fica lá na tuba uterina morto até ser absorvido por completo. Tá? Então, é o que vai acabar acontecendo aqui. Tá bem? Então, por volta ali do... Então, se for uma mórula viável, ele vai sinalizar aqui, vai promover a contração da tuba uterina e ele vai para o útero. Senão, não rola. É muito comum em transferência de embriões de equinos. Às vezes a gente chega, vai produzir embrião nelas, né? Ou seja, insemina a égua, depois de 8 dias, lava o útero da égua, né? Por que tu lava o útero da égua? Para pegar o embrião. Então, tu lava, né? Tipo, tu bota líquido para dentro do útero e depois tu drena. E aí vem um embrião com lavado uterino. E lá pode acontecer além de vir o embrião, né, do lavado que eu inseminei, pode vir também o oócito ou um embrião degenerado dos ciclos anteriores, que ainda não foram absorvidos pela tuba uterina. E isso que é o barato do negócio. Tá? Então, isso não podia deixar. Agora, então, lá por volta do 4º dia, pessoal, 4º dia ela vai para a tuba uterina, ou seja, significa dizer, e aí vem um ponto muito importante quando vocês forem estudar lá as biotécnicas da reprodução, que é o quê? A partir de que momento eu promovo a lavagem uterina para a obtenção dos embriões obtidos para a transferência de embriões, né? Eu posso produzir dentro da vaca esses embriões, coletar da vaca, ou pegar o óvulo dela e produzir em laboratório esses embriões, que é a FIV. Então, são as duas formas alternativas. Bovino, geralmente, a gente coleta lá pelo 6º, pelo 7º dia, pós-inseminação, ou seja, pós-fecundação, obviamente, porque você vai inseminar em cima da ovulação dela. Então, por que lá no 6º, lá no 7º dia, se já tem mórula lá no 4º dia no útero? Aí vai depender do quê? Vai depender porque, primeiro, né, quando a gente trabalha com transferência de embriões, seja no bovino, seja no equino, há a tendência do quê? Primeiro, bovino. Bovino você superovula a vaca. Né? Quando você superovula uma vaca, me possibilita com que mais oócitos acabem sendo ovulados e, consequentemente, fecundados. Significa dizer também que, em função disso, os embriões, eles apresentam diferentes graus de desenvolvimento. Então, não adianta você querer lavar o útero lá com 4 dias, sendo que alguns vão levar um pouco mais de tempo para descer para o útero. Então, tu lava lá com garantia lá pelo 6º, lá pelo 7º. Já no caso da égua, a mórula ela desce para o útero com 5 dias e meio. Então, baseado nessa informação, tu vai fazer a coleta do embrião daquela égua
só lá no dia 7, lá no dia 8. Né? Ou seja, um dia mais atrasado ainda. Então, para garantir é lá no dia 8. Então, tu emite líquido e recupera esse embrião, porque ele tem a tendência de estar um pouco mais atrasado. Ego a gente não superovula porque não vale a pena. Tá? Ela responde à superovulação, mas o trato reprodutivo, mas o ovário, a tuba uterina, o infundíbulo, não consegue capturar mais do que um oócito por ovulação. A vaca não, ela captura todos. Ou praticamente, ou boa parte deles, obviamente. Então, aquilo que eu já tinha falado para vocês lá das células tronco lá. Tá, placenta. Tá, então, eu queria fazer esse pequeno adendo. Depois formou a blastocélula, já mostrei para vocês, carregou de eletrólitos aqui dentro, atraiu água, compactou as células todas por um canto aqui, formou o botão germinativo, que é essa estrutura aqui, ou também chamado de massa celular interna. Não importa, é sinônimo. É o futuro embrião. Tá? O conceito está aqui. Lógico que tem algumas células aqui que forram internamente a blastocélula, que também vão fazer parte do conceito do futuro embrião, né, do indivíduo propriamente dito, e o resto será anexo placentário. Tá? Então, essas células aqui mais externas são anexos placentários, que é o trofoblasto. A partir daí, então, o que vai acontecer? A zona pelúcida, ela rompe. Então, lá por volta do 10º dia de vida, ou melhor, da fecundação, o que vai acontecer? A zona pelúcida eclode, a gente diz que eclodiu. Que nem acontece na galinha quando descasca o pinto, né? Aqui eclodiu dentro do útero. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Possibilita com que as células do trofoblasto, que são essas aqui, que estão na periferia, elas se fixem na parede do endométrio da fêmea. Né? Ele gruda na parede da fêmea. Então, por que eu lavo? Por que eu faço o lavado uterino de uma égua que eu produzo embrião até 8 dias? Na realidade, até 10º dia tu consegue, mas já é um pouco arriscado. Por que você lava o útero de uma vaca 7, 8 dias? Eu posso lavar até com 9? Posso. Né? Mais do que 10 dias, não lave, porque o embrião está grudado no endométrio e não vai sair por nada de lá. Por quê? Porque, de certa forma, antes, a zona pelúcida ela não possibilita com que grude o embrião no endométrio. Agora, quando ela eclode, ele gruda no endométrio, o grudar é fixar no endométrio, mas não necessariamente ele ainda esteja se ligando com a circulação materna, com a circulação lá do útero. Ele ainda não está se ligando. Ele ainda tem o vitelo dele, ele está se alimentando do vitelo dele ainda, né? E no caso de embriões bovinos, o vitelo dele vai acabar o vitelo dele lá com 18, 19 dias. E no caso da ovelha, uns 14, 15, daí ele é obrigado a recorrer à corrente materna da mãe, tá? Aí ele tem que nidar. Né? Então, nidação é quando ele acaba pareando a sua circulação materna. O primeiro sistema é o cardiovascular, que acaba se formando ali, né? Mas acontece o pareamento aí a formação, né? Essas células do trofoblasto, elas vão adentrando entre as células do endométrio da fêmea, chegando lá próximo da corrente sanguínea. Mas somente quando acaba todo o vitelo. No caso do bovino, 18, 19 dias. No caso do bovino, 14 dias. No caso do equino, 33, 34 dias. Então tem essa diferença também aí. Então, o embrião equino, nessa fase inicial, ele cresce muito mais do que o bovino. Isso que são espécies do mesmo porte aí. Bom, mas ainda antes de ele nidar, né, eclodiu esse embrião, agora leva à formação da gástrula. Né? O que é a formação da gástrula? Nada mais, nada menos do que a formação dos folhetos embrionários. O que são folhetos embrionários? São tecidos, né, que darão, aliás, folhetos embrionários são estruturas que formarão os tecidos. Já chegaremos lá. Que aí dependendo da espécie, mas as nossas espécies, inclusive o homem, ele é triblástico, ou seja, ele tem os 3.
ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, ecto fora, trofoblasto aqui, né? Endoderma é a porção interna da blastocele. Então, na realidade, eles vão se formar é por aqui, o resto será anexo placentário. E mesoderma, ela vai se formar bem aqui, ó. Tá? Vai se formar bem aqui na realidade, bem próximo aqui da massa celular interna do botão germinativo. Bem aqui que ele vai se formar bem ao certo. Tá? Que vai dar origem a cada tipo de tecido que nós vimos na histologia. Ok? Tá certo? Então, baseado nisso, o que vai acontecer aqui que eu queria passar para vocês? Ele ainda não depende dos nutrientes da mãe, mas já vai começar a acontecer. Além da formação dos 3 folhetos embrionários, que são as nossas espécies aqui, são triblásticos, o que acaba se formando? Os anexos placentários. Né? Então, trofoblasto lá, hein? Com ectoderma junto. Né? Opa, aqui é X. Anexos, opa. Os anexos placentários. Então, além dos folhetos embrionários, vai formar também os anexos placentários, né? Que são os envoltórios fetais depois, né? Então, é assim, essa é a ordem que vai acabar se formando aí, tá? E esse é o momento que é a gastrulação, ou seja, a formação da gastro. Tá bem? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Aqui é a sequência de eventos que leva à formação. Peraí, antes de eu falar isso, eu quero caracterizar um pouco mais aqui, a respeito deles, que é o seguinte. Olha só. Olha só aqui, o ectoderma, então, parte do sistema nervoso, principalmente aquele sistema nervoso periférico, tá? Aqueles nervos, os neurônios aferentes, ele vai dar origem, ele vai invaginar um pouquinho aqui junto com o mesoderma, então vai estar mesclado também, ou seja, lá no músculo cardíaco tem nervos dentro, lá no músculo, no sistema reprodutivo também tem, né? Então acontece algumas mesclagens de um folheto com o outro, então é bem comum esse tipo de coisa. O mesoderma que vai se formar aqui nessa região, bem aqui, ele vai prover a formação destas estruturas, ou seja, tecido conjuntivo, principalmente, tá? Principalmente tecido conjuntivo. Também a porção interna dos órgãos, por ser tecido epitelial, que é essa porção aqui, né, vai formar a parte interna dos órgãos, ok? Então, epitélio, ectoderma. Eu sei que tem epitélio dentro dos órgãos, né? Revestindo a mucosa. Lá, a mucosa dos órgãos, ocus é epitélio. Então, o que vai acontecer? Né? Então, quando a gente for o sistema reprodutivo, né? A porção que é compreendida, que tem epitélio, isso é ectoderma. Né? Então, a gente já consegue aí fazer essa associação. E o endoderma, toda a parte do tubo digestivo, os pulmões, sistema endócrino. Então, é o que vai acabar levando à formação desses anexos a folhetos embrionários. Aqui, para que a gente observe em tempo real como eles vão se formando. Tá? Então, aqui a representação do trofoblasto, né? Lembra lá, além dos folhetos embrionários, vai também levar à formação dos anexos placentários. E exatamente nesse momento aqui, que eu vou passar agora nessa sequência para vocês, fica bem nítida a formação deles. A gente consegue ter uma dimensão bem concreta disso. Olha só. Então, como eu falei, o mesoderma ele vai formar aqui, né? A parte interna aqui, trofoblasto, aí vai ser anexo placentário. Essa mesoderma, ela começa a se invaginar, né? Ela já começa a se dilatar no meio entre o embrião, né? Que eu disse que a massa celular interna será o embrião, né? E vai revestir, ele vai integrar esse embrião aí e vai levar à formação aí do anexo placentário.
Olha o saco vitelínico aqui, ó, que é uma estrutura, já é considerado um anexo de placenta, tá? Então, parte daquele vitelo, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar estocado lá no interior da blastocele. À medida que os folhetos vão se formando, a tendência é que o vitelo ele comece a ser armazenado dentro da blastocele e, portanto, a partir daí, então, nós chamamos que trata-se do chamado saco vitelínico, ok? E aí ela começa a se invaginar, essa mesoderma. Aqui é mais relacionado não na formação dos folhetos embrionários, tá? Alguma coisa, aqui já está aqui os folhetos, os 3 folhetos já estão aqui, partes dessas células do 3 folhetos já estão aqui, mas aqui é mais para descrição dos anexos placentários, a ordem que eu vou passar aqui para vocês. Tá? Então, o mesoderma começa a se invaginar entre o endoderma e a ectoderma, que é representado pelo trofoblasto, né? Também pode ser chamado trofectoderma, por isso, né? Vem do ectoderma mais o trofoblasto, trofectoderma, tá? O mesoderma aqui, mesoderme vai se invaginando, formação do saco vitelínico, né? Já bem de antes. E aí, claro, o embrião vai fazendo o quê? Ele vai se alimentando do vitelo, né? Ele vai usando esse vitelo, ele vai tendo atividade metabólica agora, esses tecidos já estão relativamente organizados, né? Os folhetos já estão relativamente organizados aqui nesse concepto ainda, né? Nesse embrião. E aí, logicamente, vai ter, né? Catabolismo, né? Vai ter algum processo metabólico que precisa depois ser excretado. E aí, essa bolsa preta, a gente chama de saco alantóideo, ela vai receber o armazenamento de tudo que o embrião não quer mais. Ele excreta esses resíduos metabólicos oriundos do processamento do vitelo que estava armazenado lá no saco vitelino. Então, ele vai ter atividade metabólica, ele vai jogar aqui dentro do saco alantóideo, né? Então, esse aqui é o alantóide, tá? E aí, por consequência disso, vai gradativamente crescendo. Ou seja, o que eu vou observar? Ele vai consumindo aqui, vai ficar todo estoque, tá? Ele não vai mais produzir vitela, ele parou de produzir, tudo que está lá no saco vitelínico, a hora que ele consumir tudo aquilo ali, ele vai depois, ele obrigatoriamente, ele precisa nidar. Se ele não nidar, ele vai para o saco, né? Não produz mais alimento. E aí ele vai jogando, né, esses excretas aí do metabolismo para dentro do alantóide, que a gente já começa a observar aqui. Tá? Então, nesse momento aqui do anexo placentário, é o córium, o alantocórium, que a gente chama, né? Então, ele vai se formando dessa forma. À medida, é claro, que ele vai consumindo o alantóide, ele vai jogando, perdoe-me, ele vai consumindo o vitelo e vai jogando o resíduo, a excreta, lá para o alantóide. Concorda comigo que esse alantóide vai crescendo à medida que o saco vitelínico vai reduzindo? Porque vai esvaziando, porque o embrião vai consumindo esse vitelo? Verdade. E aqui está uma comprovação que depois eu vou comparar com a imagem seguinte lá do slide que a gente vai ver. Então aqui é o embriãozinho, esse aqui é um embrião equino com 24 dias. 24 dias tem esse embriãozinho. Tá? Esse aqui é um exame por meio da ultrassonografia, um escaneamento ecográfico, onde que a gente consegue observar o que é preto é líquido. O útero está aqui, ó, essa porção mais clara, toda essa porção aqui que a gente isola é o útero. Para cá é reto, né? Parede do mesoderma, mesométrio, parede do reto, né? Porque você faz o escaneamento para diagnóstico de gestação numa vaca e numa égua por meio do reto. Mas por que lá dentro do reto? Porque você fica bem em cima do trato reprodutivo delas. E porque o aparelho ele não penetra, o abdômen desses animais é muito grande, né? O eco ele não consegue penetrar e ter uma imagem bem clara. Né? Então tem que botar mais perto, e a forma de colocar mais perto é pelo reto. Não tem outra. E aí o que acontece, né? Com 24 dias, isso que é bem legal, né? Então esse aqui é o concepto, é o embrioblasto, tá? É o embrioblastinho aqui, ó, que a gente enxerga com 24 dias, e o barato dos 24 dias que ele já tem atividade cardíaca. Bem rapidinho. Lógico, aqui no ultrassom aqui está uma imagem parada, né, congelada, mas em tempo real a gente observa lá
o coraçãozinho ainda, né, primitivo, né, fazendo o bombeamento de sangue. Isso que é legal. Tem vaso sanguíneo, já tem alguma coisa assim do tipo. E aqui, o saco vitelínico, com 24 dias, né, a representação, aqui ele está virado em relação a esse aqui, né, o alantoide para baixo, mas enfim, é assim. Aí, à medida que ele vai crescendo, ou seja, ele vai consumindo vitelo, vai aumentando a alantoide, ele vai o quê? Ó, nessa sequência de eventos, né, então, o saco vitelínico vai consumindo, ou seja, vai reduzindo, o embrião vai subindo, e aí a gente consegue estimar as idades, isso que é o barato, né, que é o caso desse aqui, ó. Esse aqui é uma prenhez mais ou menos de uns 28, 29 dias, já está quase no teto lá de cima, ou seja, está quase no limite do saco vitelínico, né, e tudo isso aqui de baixo é o alantoide. Então a gente consegue estimar de acordo com o polo, né, a posição dentro da vesícula embrionária que o embrião está. Quando eu falo vesícula embrionária, eu estou me referindo ao embrião e anexos placentários que estão se formando. Então, isso que é o barato. E aí, começa o quê? Começa a haver a diferenciação destas estruturas que é a corioalantóide, ou também chamado de alantocório. Então, quando o alantóide está bem robusto o suficiente, porque ele vai envolver tudo e forma-se a cavidade amniótica, então, todos os anexos placentários estão formados e, a partir daí, então, o embrião consegue nidar, consegue chegar até a corrente sanguínea da mãe para obtenção dos nutrientes, afinal, praticamente já não tem mais vitelo. Então, ele tem que nidar e aí acabou o vitelo dele. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalinho, então. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação que queiram aqui retratar, para a gente dar mais uma trabalhada em cima disso. O que é que vocês me dizem? Então, qualquer dúvida você já sabe, né? Se não foi agora, depois dos estudos também, estou aí também à disposição de vocês, tá bem? Então, quanto a isso, então vamos fazer um intervalinho. Agora são 15h08, né? Vamos fazer um intervalinho ali de uns 10 minutos. Agora falta... Peraí, deixa eu ver uma coisa, pessoal. Só um instantinho. Acho que falta poucos slides, para falar bem a verdade. Falta pouco... Ih, um slide. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar e aí a gente encerra o assunto. O que vocês acham? Tudo bem para vocês? Pode ser. Aí já termina o assunto, daí vocês já ficam também liberados. Eu acho que vamos fazer isso então. Para um slide não compensa, né? Fosse uns 5, pelo menos. Eu disse que seria bem breve essa aula mesmo. Bom, então vamos lá, né? Vamos dar continuidade, né? A questão do saco vitelínico, do alantoide ali, né? Então, o alantoide já bem formado, já em contato com a porção mais externa, já forma os anexos placentários, né? A membrana corioalantoide, ou também chamado de alantocório. Corioalantoide é a mesma coisa, né? A membrana amniótica, que é aquela que envolve, então a mesoderma ela vai envolver essa parte aí também, né? Vai formar a cavidade amniótica, membrana amniótica. Alantocório, ele vai se invadir aqui, inclusive aqui no entorno também, pessoal. Tá? Ele vai se invadir aqui, ó. Ele vai se ligar aqui, ó, e vai passar para aqui também. Então, dessa forma, logo em seguida, daqui vai partir, né? Vai partir o cordão umbilical logo em seguida. Tá? Então, o cordão umbilical logo ele se forma aí. Então, quando nós observamos lá no parto, até foram vocês que compartilharam, né? Eu gostei bastante, né? Foi uma colega de vocês que compartilharam e gerou uma certa comoção lá. Deixe-me ver aqui uma coisa.
Deixa eu ver, para mim não falar errado, quem compartilhou foi a Júlia, que compartilhou, foi. De uma ovelha parindo, vocês perceberam, bom, eu havia falado sobre a membrana amniótica, né? Então, aqui, ó, a membrana amniótica é essa aqui. Então, quando rompe a bolsa, rompe a cora alantoide, que é essa parte aqui, ó. Então, o feto rompe aqui, drena essa água, que rompeu a bolsa, drenou o líquido alantoide. E aí, o que vai acontecer? A membrana amniótica, que nem estava lá, aquela ovelha que foi compartilhada pela Júlia, né? Na casa dela, você enxerga aquela membrana mais branca, mais translúcida, ali estava até um pouquinho mais amarela, mas enfim, mas é por causa do pelo, por causa da lã, né, não sei se era cordeirinho, se é cordeirinha, né, o que é, ela não comentou qual era o sexo, mas enfim, o de ambos, né, mas ali foi o contraste da lã ali com o líquido alantóide, mas geralmente é bem branco, quando é pelo, quando é bovino, equino, tu enxerga bem, ela é uma membrana bem branca, né, e aí ela desliza, né, pela vagina, pelo vestíbulo da vaca, da ovelha, da espécie que for, e juntamente aí... tu compartilhou essa cena, eu pensei que era lá de sua casa, Julia. Então, o que acontece? Você enxerga, então, a alantocórion, né, a alantoide, ele lubrifica o canal do parto, e a membrana amniótica, ela desliza com o feto junto. E lá fora, ela arrebenta, né, junto com o cordão umbilical. Ah, tá. Entendi. É mais a do ano passado. Tá, tranquilo então. Tu não se lembra do sexo, entendi. Entendi a lógica. Não, mas bacana então. Mas é isso aí, tá? Não, mas é bom. É bom gravar que depois não né, acaba se perdendo. E eu, às vezes, era péssimo para fazer isso. Hoje eu gravo tudo, filmo, faço escambau, né? E aí, putz, mas aquela imagem está me fazendo falta. Então, só para contextualizar aí para vocês. A partir daí, então, já tem a placenta formada, a placenta já fez a nidação, né? O embrião se nidou já, né? Ou seja, o core alantoide já está ligado ao endométrio, seja lá por meio das carúnculas, formando o placentoma, no caso dos ruminantes, ou por toda a placenta, que é um tipo de placentação difusa, né? Que pode ter em algumas espécies, como equino e suíno, e dependente da ligação, né? Então, a partir daí, então, a tendência é o quê? Já tem os folhetos embrionários que foram formados lá na gástula, então, aquele ali já serve de molde, agora precisa fazer o quê? O molde na formação dos tecidos, né? Então, cada folheto embrionário ali vai contribuir ali para a formação dos tecidos ali, de acordo com os órgãos, né? Mesoderma, a maioria do tecido conjuntivo, tudo que for tecido conjuntivo vai ser do mesoderma. Epitélio, por exemplo, epitélio ectoderma, né? Boa parte deles, né? Glândulas, nexos de pele, neurônios, tipo, sistema nervoso misto, ectoderma e endoderma, né? Porque tem a parte de sistema nervoso periférico e tem o sistema nervoso central, né? Que aí é mais questão também de endoderma, né? A parte de intestino, tubo digestivo, endoderma, pulmão, né? Endoderma. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui o concepto, aqui fatiando ele no meio, obviamente, né? Então, dá para ver as três estruturas que formarão os órgãos, a ectoderma, a endoderma, a ectoderma, a mesoderma aqui nesse rosa, e a endoderma representada em amarela, aqui é o futuro tubo digestivo, ainda primitivo, como eles dizem, né? Mas que já é capaz já de largar suas excretas para o alantoide, olha só, o tubo digestivo primitivo, ele foi fatiado e assim, né? Então tem essa uma, duas, três cores, tem uma quarta cor que eu já vou caracterizar o que se trata. Então, o tubo digestivo, ele vai conectar aqui, ó. E aqui é uma estrutura chamada de cloaca. Né? Olha só, cloaca que nem galinha. Por que é chamado de cloaca? Olha só, aqui é a parte do rim, né? Aqui é a parte do rim, os rins aqui, ó, já tem os vasos sanguíneos, que com 24 dias, eu já disse para vocês,
já tem atividade cardiovascular, né? Já tem alguns vasos sanguíneos aqui. Vai levar o quê? Vai levar a formação, então, vai excretar aqui, vai excretar a urina, né, lá do rim, né, ele já tem atividade, aquele rim primitivo já tem uma atividade renal, né, alguma coisa assim, já produz urina, e também vai excretar lá resíduos advindos lá do vitelo, né, do saco vitelínico, e isso vai ser tudo largado, vai ser tudo desembocado numa única estrutura que é a cloaca, né, que nem acontece da galinha. É o trato, é a parte, a cloaca é formada pela conjunção dos sistemas, melhor, pela união, né, pelo desemboque dos sistemas digestivo, urinário e reprodutivo, né, que nem acontece na galinha lá, né, na formação da cloaca, né. Urodeu, proctodeu e outro eu me esqueci, coprodeu. Urodeu, proctodeu e coprodeu, né. Coprodeu urodeu, parte do sistema urinário, proctodeu a parte do genital, né, seja falo ou receptáculo, né, seminal na galinha, e a parte do proctodeu, coprodeu, proctodeu, enfim, eu confundi aí, mas são essas três estruturas, o proctodeu com o coprodeu, eu me confundi aí. Eu acho que... o coprodeu é trato digestivo, o proctodeu é trato reprodutivo e o urodeu é urinário. Então, drena tudo para aí, chama-se cloaca. E aqui não é diferente, depois, é claro, com a formação dos órgãos reprodutivos, aí vai se definindo mais concretamente. Também vai levar a formação, até aqui fica melhor, né, na notocorda, que vai formar a neurula, né, a parte do sistema nervoso. Então, ela serve como molde aí para a formação do sistema nervoso central, junto com o tubo neural. Tá? Então, já começa a servir esse molde, já formar o sistema nervoso central, né? Por isso que está destacado aqui em 4 cores, não em 3, né? Que são 3 folhetos embrionários, teria que ser 3, mas aqui já começa o processo já de diferenciação aí, intestino primitivo, já a presença da notocorda, né, e do tubo neural aí. Tá? Bom, pessoal, então só por último aqui a foto de uma égua, né, de um prenhez, de um equino, né? Então, a gente consegue enxergar que é o útero dela, né? Toda a parte do útero dela é essa parte que mais compacta, tá? E aqui está o embriãozinho, né? O embriãozinho aqui enxerga um pouquinho de... Aqui já tem 26 dias, né? A gente calcula mais ou menos pela... Aí é subjetivo o cálculo. Tá um pouquinho mais despregado aqui do fundo. Então... já tem mais alantóide do que âmnion. Então, só para contextualizar aí, então, o alantóide e o saco vitelínico ainda. Então, no caso do equino, ele é um pouco mais demorado. Lembra que eu falei que no bovino, já com 18, 19 dias ele estava nidando? Significa dizer que ele consumiu já o vitelo. E o equino, nesse caso aqui, ainda não. Ele está com 26 dias e ainda tem o saco vitelínico. Porque a nidação no equino ele é mais tarde, acontece lá com 33, 34 dias. Tá? Claro, isso vai depender também da qualidade do embrião. Tá? Tem embriões de baixa qualidade que leva mais tempo por passar nessa fase, vai ficar mais tempo em fase embrionária do que outros, entendeu? Mas geralmente no equino é 33 a 34 dias. Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Perguntas, dúvidas, colocações, questionamentos. O que é que vocês me dizem? Dá para fazer um apanhado legal aí a respeito já de algumas técnicas reprodutivas. Então, tudo relacionado às biotécnicas, que são técnicas reprodutivas que nós utilizamos com animais como transferência de embriões e FIV, né? A gente se baseia nisso aí, tá? Muita coisa. Como é que se faz? Por que lava o útero da vaca lá com 6, 7 dias?
O que tu espera encontrar? Eu vou encontrar uma mórula, posso encontrar um blastocisto lá no 6º, 7º dia. Vai ter mórula, vai ter blastocisto, e tudo isso eu posso transferir para uma vaca barriga de aluguel. Vou colocar no útero numa vaca também com o status uterino, ou seja, 6, 7 dias após a ovulação. Então, geralmente, eu sincronizo a minha barriga de aluguel, que é a minha receptora, com a minha doadora. Porque a minha receptora vai estar com 7 dias, da mesma forma como a minha doadora. Então, o útero está preparado também para receber esse embrião. Tu coloca o embriãozinho lá, então, previamente sincronizado as fases, né? Pós-ovulação, de ambas, então tem condições necessárias aí para que esse embrião acabe se fixando aí. No equino também, o equino tem uma pequena tolerância de tempo, até preferível que você antecipe, não necessariamente seja perfeitamente sincronizado, mas que já dá para você fazer aí, trabalhar. Bom, pessoal, então era isso. Muito obrigado novamente. Vamos conversando pelo WhatsApp, tá? Qualquer coisa, qualquer detalhe aí que vocês queiram aí conversar comigo, sintam-se à vontade, né? Estou aí para isso, ok? Estou para isso aí, então qualquer coisa, vamos conversando. Aí na semana que vem nós vamos fazer a prática, daí sistema reprodutor masculino e feminino, tá? Só uma recapitulação breve, não muita coisa. E na outra semana faremos a nossa, deixa eu ver, semana que vem, eu acho que não, temos mais um assunto, sim, temos o renal ainda, né? Mas daí a segunda prova, eu vou ver, eu estou esquecido ali no conteúdo que vai para cada avaliação, mas enfim, eu vou consultar ali e vejo, mas ainda temos mais o renal, que vai ser bem tranquilo, né? Vocês já tiveram, né? Eu acabei me atrapalhando, tinha que ter colocado o renal primeiro, né? Isso foi um erro meu, né? Que aí você já tinha uma base para a fisiologia, mas de certa forma agora está com uma vantagem, né? Então são pequenos detalhes aí. Então, um grande abraço, muito obrigado, né? Vamos conversando e se cuidem. Encerrar a gravação.